Va- Vamos começar a sessão que está prevista para hoje, uma das workshops temáticas, neste caso especificamente relacionado com a conservação da natureza, biodiversidade e geodiversidade, que é o indicador 12, e o indicador 20, agricultura sustentável e desenvolvimento rural. Temos connosco dois elementos que nos vão falar destes temas, para além de também serem elementos do júri ECO 21. Vamos começar com a Patrícia Tiago. A Patrícia Tiago é coordenadora do Gabinete de Comunicação do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, doutorada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na área da ciência cidadã. É fundadora da Biodiversity for All desde 2010 e com este projeto procura juntar o maior número de pessoas no conhecimento e registro da biodiversidade nacional. Membro e fundador da Associação Europeia de Ciência Cidadã, organização em mais de 28 países e com um papel ativo em grupos de trabalho como política estratégica e governança, BioBlitz, também colabora nas áreas de comunicação e divulgação da ciência com várias entidades, para além da Associação Bandeira Azul, também o Oceanário, Calouste Gulbenkian, Sociedade Portuguesa de Botânica, entre outros. Vamos ter então connosco a Patrícia Tiago para começar a apresentação, mas eu depois apresento a próxima oradora, que é a Cecília Delgado, mas se calhar começaríamos então por dar a palavra à Patrícia Tiago, quando quiseres. Ok. Bom, então eu irei falar aqui sobre biodiversidade. Não sei se estou aqui, já estão a ver? Está ótimo. Em modo de apresentação. Sim, está ótimo. Ok. Bom, então vamos falar aqui um bocadinho sobre biodiversidade. Eu parti do princípio que podia, não sabia exatamente que pessoas é que tinha aqui, que se toda a gente estava bem familiarizado com este tema e com esta, no fundo, com esta abordagem. Claro que é um dos descritores e no fundo, uma das formas de avaliar os municípios no ECO 21, mas a verdade é que, sendo eu bióloga, vou falar um bocadinho mais sobre biodiversidade do que geodiversidade, mas a verdade é que eles estão intimamente relacionados e de uma forma tão estreita que muitas vezes, veem isso na forma como preenchem o descritor, as ações num sentido acabam por também ter repercussão na geodiversidade. Vou falar um bocadinho sobre biodiversidade e a ideia era precisamente começar por falar um bocadinho o que é isto da biodiversidade, não é? Normalmente nós ouvimos muito esta designação de biodiversidade, sabemos o que é que ela quer dizer, mas às vezes não temos bem noção de toda a amplitude que o tema tem. No fundo, quando falamos de biodiversidade, falamos precisamente da variedade total de vida no planeta Terra, e essa biodiversidade engloba o conjunto de todas as espécies que existem no nosso planeta, quer as que estão presentes neste momento, quer as que já existiram no passado, mas juntamente com estas espécies, não é, estão as suas comunidades, as relações que estabelecem entre si, os ecossistemas onde ocorrem e também, e é fundamental, a diversidade genética. Ou seja, no fundo, quando falamos em biodiversidade, falamos de todos os organismos e de todos os ecossistemas. Eu não sei se vocês têm ideia, eu coloquei aqui esta pergunta, quantas espécies existem. Quando falamos em espécies que existem no nosso planeta, estamos a falar de espécies que estão descritas. Obviamente que este número será certamente muito superior àquele que eu vos vou aqui mostrar, porque está em constante atualização. Portanto, permanentemente se descobrem algumas novas espécies, especialmente de grupos como os invertebrados, como alguns insetos ou outros, ou plantas, algas, mas a verdade é que neste momento as espécies que estão descritas andam à volta de 1.758.000 espécies descritas, sendo que espécie é precisamente um grupo de indivíduos que são semelhantes, não é? Que se podem reproduzir, originando descendentes férteis. Este número normalmente causa algumas surpresas, porque é um número que para algumas pessoas esperariam um número maior, para outras já acham um número bastante elevado, mas a verdade é que há muitas coisas que nós não sabemos, ou seja, há muitas espécies que não se conhecem e inclusivamente
inclusivamente às espécies que estão a desaparecer, sem nós termos noção no fundo, da importância que elas têm, por exemplo, nas cadeias alimentares, mas também da importância que elas poderiam ter para nós do ponto de vista mais utilitário. Portanto, a verdade é que o conhecimento da biodiversidade é fundamental, inclusive para que nós, que dependemos dela tanto, possamos usufruir no nosso dia-a-dia. Paralelamente à questão da biodiversidade, e porque ela está intimamente relacionada com os ecossistemas e com os serviços que os ecossistemas nos dão, a verdade é que se fala muito nos serviços dos ecossistemas, sendo que estes serviços dos ecossistemas são precisamente benefícios que a sociedade recebe dos ecossistemas naturais. Estes, no fundo, serviços dos ecossistemas passam por coisas tão simples como, no fundo, conseguirmos medir a quantidade de pescado, de peixe que nós consumimos, não é? A população portuguesa, em média, consome cerca de 55 quilos anuais de pescado por pessoa, mas também outros elementos que não são visíveis para nós, mas sem os quais a nossa sobrevivência é impossível, não é? Como o ciclo da água. Quando eu falo aqui no ciclo da água, não estou a falar na nossa utilização da água para consumo humano e para as mais variadas atividades, mas sim o próprio ciclo da água em si. Ou seja, há muitos serviços dos ecossistemas e nós dependemos destes serviços para a nossa sobrevivência. As pessoas que trabalham nos serviços de ecossistemas resolveram tentar simplificar estes serviços e tentar dividi-los nestes 4 grandes grupos. No fundo, os serviços de provisão, que incluem, e eu tentei juntar aqui, dentro dos serviços que vos estou aqui a falar, serviços que dependem diretamente da biodiversidade, não é? Portanto, nos serviços de provisão, é todos os materiais e energia que os ecossistemas nos dão, como por exemplo o alimento que nós consumimos e que depois teremos a seguir mais e ficaremos a saber mais também sobre esta parte, não é? Os recursos medicinais e farmacológicos que nós utilizamos no nosso dia-a-dia e que dependem da biodiversidade. Depois nos serviços de regulação temos toda, no fundo, a manutenção dos ecossistemas em funcionamento, como por exemplo os serviços prestados pelos polinizadores, a regulação do clima, as plantas que nos ajudam a prevenir a erosão costeira, as plantas dunares, por exemplo. Nos serviços culturais temos coisas tão diversas como e muito na ótica dos benefícios não materiais, ou seja, o facto de nós podermos usufruir de uma paisagem natural, de podermos ir para uma floresta, de podermos ir ver o mar, não é? Que são coisas tão importantes para a nossa paz interior, para a nossa relação com os outros também. Portanto, no fundo, este valor que é um valor imaterial, não é? Que é o valor estético da biodiversidade e dos ecossistemas, não é? Depois também o valor do legado, não é? De nós queremos deixar as espécies para as gerações vindouras, para os nossos filhos, não é? Portanto, no fundo, este legado que também é fundamental para a nossa sensação de bem-estar, não é, com a sociedade, mas questões também relacionadas com o turismo, atividades que fazemos e que dependem dos ecossistemas e da biodiversidade. Quando falamos dos serviços de suporte, já estamos a falar, então, naqueles serviços que estão na base de todos os outros, que sem eles não existiam os outros, como ainda há bocado eu estava a referir a questão do ciclo da água, que no fundo está na base de muitos outros serviços. A produção da biomassa, a manutenção da diversidade genética, que é tão importante para que as espécies não se extingam, no fundo este serviço está incluído aqui nos serviços de suporte. E portanto com isto eu queria vos mostrar só um bocadinho a nossa dependência da biodiversidade. Muitas vezes consideramos a biodiversidade importante, mas não percebemos o quão importante para a nossa sobrevivência ela é e quanto nós dependemos dela. Mas a verdade é que ela está de facto muito, muito ameaçada. Eu coloquei aqui alguns números, mais de 3/4 dos habitats terrestres e de água doce são afetados por atividades humanas,
a sobrepesca, a expansão urbana, o escoamento de nutrientes, as alterações climáticas afetam mais de 85% dos biomas marinhos, portanto, na verdade, temos muitos problemas, não é? E grandes ameaças à biodiversidade. E por isso é que eu acho que é tão importante envolvermos todos, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, e os municípios têm aqui um papel muito ativo nesta conservação e nesta manutenção da nossa biodiversidade, neste caso, na nossa biodiversidade nacional, ou mais concretamente, na biodiversidade local que temos pelo país. Que ameaças à biodiversidade são estas, não é? Portanto, no fundo eu aqui juntei algumas grandes ameaças, claro que estas ameaças estão aqui mais ou menos por ordem de importância, mas não, há aqui algumas que estão muito próximas em termos de ameaça à extinção de espécies, e quando falamos em ameaça à extinção de espécies, não sei se têm noção, mas nos últimos 100 anos mais de 200 espécies de vertebrados foram extintas, e a verdade é que isto corresponde a uma taxa de extinção de quase 10.000 vezes superior à taxa de extinção normal, não é? No fundo, à taxa de extinção natural que os próprios ecossistemas no fundo, já têm, não é? Esta taxa de extinção que ocorre por nossa causa, portanto, estas ameaças à biodiversidade passam muitas vezes, por exemplo, pela perda e degradação do habitat, como a desflorestação, que é um dos problemas que afeta mais a nossa biodiversidade, as alterações, por exemplo, nos cursos de água, uma construção de uma barragem acaba por, no fundo, afetar a biodiversidade que vive nos rios, pode, por exemplo, dificultar as migrações dos peixes migradores, a postura dos ovos de muitos peixes, portanto, a verdade é que esta alteração e degradação do habitat é, de facto, muito prejudicial para muitas espécies de seres vivos. A destruição dos habitats marinhos, quando, por exemplo, as redes de pesca de arrasto, que são extremamente destrutivas para muitas espécies. Depois, na questão da sobreexploração, temos a sobrepesca, não é? A pesca excessiva de algumas espécies para o nosso consumo, a captura acessória, estamos a falar de espécies que vêm nas redes de pesca e que não eram o alvo da pesca, não é? Não eram aquelas que se pretendia pescar, mas que acabam por ser capturadas nas redes. A agricultura e uma exploração florestal intensivas, que acontecem com muita frequência, também são ameaças à biodiversidade. Falando agora da poluição e das alterações climáticas, estamos a falar, por exemplo, de problemas a nível da poluição do ar, não é? Todas as emissões que acabam por depois também provocar o efeito estufa e as alterações climáticas, a poluição sonora, que nós muitas vezes não damos valor, mas que é muito importante, por exemplo, porque afeta a comunicação entre indivíduos da mesma espécie, muitas vezes afeta a possibilidade de alguns predadores encontrarem as suas presas e vice-versa, portanto é também relevante a poluição aquática, a poluição do solo, o uso de pesticidas, portanto muitos deles também depois acabam por estar noutros problemas também que afetam, no fundo, o ambiente de uma forma geral. A presença de espécies invasoras, eu aqui não pus só espécies introduzidas, são espécies de facto exóticas, introduzidas, mas que assumem o papel de invasoras, ou seja, no fundo acabam por se espalhar por determinadas zonas, não é? De uma forma que acabam por conduzir no fundo, à redução das espécies que são as nossas, não é? Das espécies nativas, e portanto é outro problema grave associado à biodiversidade e, claro, o aparecimento também de doenças que afetam, como por exemplo a doença da lamixalbatose, que afeta o coelho e outras doenças que afetam no fundo, determinadas espécies e determinados ecossistemas. Agora, eu coloquei aqui só um slide para vos mostrar como esta coisa da biodiversidade nos afeta tanto. E como exemplo tenho aqui, claro, estamos na época de ainda Covid e pós-Covid, e a verdade é que este aparecimento do Covid relembra-nos que nós de facto estamos a modificar demasiado o meio em que vivemos. Cada vez há mais zoonoses, sendo que zoonoses são precisamente, no fundo, doenças que nos são transmitidas por animais, e que surgem precisamente porque muitas vezes estes animais estão em contato uns com os outros quando não estariam na natureza,
pela nossa proximidade também ao destruirmos, ao desflorestarmos e destruirmos habitats, no fundo, que seriam habitats mais naturais, e ao estarmos mais próximos destas espécies do ponto de vista do nosso dia a dia, acabamos por também, esta proximidade pode fazer com que apareçam estas doenças, não é? E na verdade, portanto, todas estes, e aquela imagem ali do meio mostra muito isto, a intensificação da agricultura e da pastorícia, as alterações climáticas, o comércio de espécies muitas vezes vivas e que muitas vezes estão em situações de stress, portanto aumentando e alterando o seu sistema imunitário, a desflorestação, a resistência aos antibióticos, portanto no fundo todos estes problemas acabam por fazer com que cada vez mais no fundo, possam vir a aparecer estas zoonoses que estão dependentes da biodiversidade. Proteger e restaurar a biodiversidade e o bom funcionamento dos ecossistemas é fundamental para aumentarmos a resiliência, como vimos aqui, da economia e da sociedade, face a estas ameaças futuras, como por exemplo são o caso das zoonoses que estamos aqui a falar. A verdade é que a natureza, e quando falo na natureza, a biodiversidade também, é um aliado vital na luta contra as alterações climáticas e contra outros desafios globais, como as questões de saúde pública. Portanto, é fundamental termos noção de que a biodiversidade é um elemento fundamental, e é um elemento fundamental para a nossa vida futura, e muitas vezes ouvimos falar quase mais das alterações climáticas, mas elas estão a par, não é? Portanto, no fundo, estes dois fatores estão muito interligados. E agora aqui só a nível de Europa, e o que é que a Europa tem vindo a assumir um papel bastante importante na tentativa de travar esta perda de biodiversidade, e tem tido metas muito ambiciosas que têm vindo a traçar para travar esta perda, mas a verdade é que os objetivos que se pretendia alcançar no final de 2020 acabaram por não ser alcançados, e portanto ainda há muito para fazer. Quando se foi avaliar as espécies e os habitats protegidos pela Diretiva Habitats entre o período de 2006 e 2012, revelou-se que 60% das espécies e 77% dos habitats permanecem numa situação desfavorável, portanto acabaram por não melhorar no fundo o seu estatuto de ameaça. E a verdade é que há medidas concretas que deviam de ser implementadas. Era importante que houvesse mais conectividade entre as áreas protegidas para que as espécies pudessem migrar mais facilmente e que no fundo não se extinguissem. Era importante que haja uma conservação desta diversidade, uma resposta, não é? Que as comunidades de espécies, para permitir que haja uma resiliência destas espécies e destes ecossistemas a ambientes que estão em constante mudança. Portanto, esta diversidade genética que falávamos ainda há bocadinho é fundamental para que as espécies se mantenham no nosso planeta, não é? Em relação à estratégia europeia para a biodiversidade em 2030, portanto, estamos agora a falar numa nova data e num novo prazo. Esta estratégia aborda muito dos fatores que eu estava aqui a referir, não é? Portanto, a utilização insustentável da terra e dos mares, a sobreexploração dos recursos naturais, a poluição, a existência e a presença de espécies exóticas, e eu coloquei aqui algumas das medidas, neste caso são objetivos que são vinculativos para esta estratégia e que passam por restaurar os ecossistemas degradados, portanto, optando por uma gestão mais sustentável, melhorar o estado das espécies e dos habitats protegidos, não é? Tentar que haja espécies que revertam o seu estatuto de ameaça e que possam ter mais um estatuto de conservação melhor, não é? Portanto, possam deixar de estar tão ameaçadas. Pensa-se que esperava-se atingir um valor de 30% dos habitats e espécies protegidos que pudessem melhorar este estado, este estatuto de ameaça que têm. Reverter o declínio das aves e dos insetos nas terras agrícolas, por exemplo, a importância que é dada hoje em dia à questão dos polinizadores e de medidas concretas para, no fundo,
melhorar as condições e aumentar o número e a quantidade de polinizadores que existem, não é? Eliminar as capturas de espécies que são protegidas, ou tentar que seja o mínimo e que elas recuperem, não é? Restaurar, isto a nível europeu, não é? Pelo menos 25 mil quilómetros de rios, para que não haja barreiras e para que as espécies possam, no fundo, se deslocar livremente, reduzir a poluição, tornar umas cidades mais ecológicas, reforçar a agricultura biológica e outras práticas agrícolas que respeitem a biodiversidade, reduzir a perda de nutrientes dos fertilizantes, reduzir o uso de pesticidas, melhorar o estado das florestas europeias plantando pelo menos 3 bilhões de árvores, que sejam árvores que no fundo respeitem e protejam a floresta primária e mais antigas. Portanto, isto são as metas, no fundo os objetivos vinculativos desta estratégia. E pus aqui só 2 objetivos mais concretos, mais específicos, que são, por exemplo, estabelecer uma rede, na bocado também estávamos a falar disso, de áreas protegidas na União Europeia, para que haja possibilidade de que as espécies, no fundo, se desloquem, que haja um maior cruzamento e uma maior, no fundo, do ponto de vista genético, uma maior interação entre indivíduos, aumentando a diversidade genética, repor os elementos paisagísticos, que garantem diversidade em pelo menos 10% da superfície agrícola. Ou seja, estas são grandes metas que temos e que estou quase a terminar, é só aqui dar mais uns apontamentos. Em relação a Portugal, Portugal é um dos países com maior biodiversidade na Europa e tem enorme variedade de ecossistemas. Estão aqui hoje muitas pessoas que representam, no fundo, uma grande diversidade de municípios que têm características muito diferentes, não é? Mas apesar de ter toda esta diversidade que nós temos e de toda esta diversidade, quer de espécies, quer de ecossistemas, muitas das espécies estão em risco de extinção. E temos então esta responsabilidade acrescida para tentar conservá-las e tentar que de facto elas passem a estar menos ameaçadas do que estão neste momento. Eu coloquei aqui também alguns exemplos porque no fundo a diversidade e distribuição de plantas, de fungos e de líquens em Portugal é muito marcada pelas nossas características. Nós temos um país que, apesar de pequeno, é bastante diverso, não é? E há uma influência climática, o tipo de substrato também varia, faz variar muito as plantas e fungos que nós temos, o relevo do nosso país, e no fundo temos aqui espécies que são típicas de várias regiões do planeta, desde a região mediterrânica, regiões temperadas do norte da Europa, regiões tropicais, portanto há muita diversidade. E a nível das espécies animais também nós somos uma importante reserva de diversidade atlântica e mediterrânica. E temos ecossistemas com espécies que são espécies emblemáticas, vimos aqui o lince, mas temos aqui tantas outras, aliás eu tentei escolher aqui sempre espécies que existem em Portugal, e que no fundo são embaixadoras dos nossos ecossistemas e que são muito variados, não é? Estamos a falar de ecossistemas que passam por florestas mediterrânicas, temperadas, a laurisilva na Madeira, as estepes cerealíferas, as montanhas, os montados e a nível aquático tantos outros como as dunas, as montanhas submersas, as fontes hidrotermais, portanto uma diversidade de ecossistemas com uma multiplicidade de espécies associada, fundamentais, como já vimos, para a nossa sobrevivência. O que eu queria transmitir-vos também é que eu acho que conhecer a biodiversidade e reconhecer a sua importância acaba por ser, no fundo, o primeiro passo para a sua preservação, não é? E neste conhecimento eu acho que os municípios têm um papel fundamental, porque é fundamental envolver os cidadãos na conservação da natureza, e quando eu digo os cidadãos, digo todos, não é? Digo desde os funcionários do município, as escolas, as entidades, por exemplo, as universidades sénior ou grupos sénior dos vários municípios, grupos específicos, por exemplo, em alguns municípios faz sentido, no fundo, dar formação e explicar estas coisas a agricultores, a pescadores, que depende muito de município para município, as realidades são muito diferentes, mas este envolvimento com a importância da nossa biodiversidade e com o reconhecimento que a biodiversidade tem, eu acho que é um papel fundamental e que acaba por ser um papel que os municípios têm e que é muito importante para tudo. Para terminar, queria-vos só mostrar aqui que
como é que quando nós pensamos em medidas de conservação, o que é que estamos a falar? Bom, a verdade é que é importante identificar o potencial de cada município. Os municípios são todos diferentes, há municípios com características muito diferentes, há municípios que têm na sua área um grande parque natural, há municípios que estão na zona costeira com características muito diferentes, há municípios por onde passa um rio que é importante preservar, portanto, no fundo, identificar estes pontos fortes e fracos que os municípios têm, desenvolver cada vez mais ações no domínio da conservação da natureza, estabelecer medidas de educação ambiental e conservação. Eu acho que o que é importante é que haja de facto uma estratégia do município para a conservação da natureza, delineada, estruturada e com objetivos concretos. Criar projetos em parceria que aumentem o conhecimento, e as parcerias podem ir desde ONGs, de universidades, portanto, no fundo é importante fazer de facto estes projetos para conhecermos melhor qual é a biodiversidade do nosso município. Eu, como sou da área da ciência cidadã, puxo sempre aqui um bocadinho, eu acho que a ciência cidadã pode ter um papel muito importante nestes projetos, porque de facto trazer as pessoas, não apenas dar-lhes formação, mas envolvê-las de facto com a forma como elas no fundo registram, como elas conhecem, ficam a conhecer aquilo que as rodeia, acaba por trazê-las mais e passarem a ter um papel mais ativo na conservação. E termino aqui com um pedido que é importante no preenchimento, quando preenchem os formulários, não é? Que de facto refiram tudo aquilo que fazem, porque às vezes dá a sensação que fazem mais e que acaba por não estar refletido naquilo que colocam. Como vos tinha dito ainda há bocado, a perda da biodiversidade e as alterações climáticas são dois dos maiores problemas que o nosso planeta enfrenta, estão profundamente interligados, apesar de nós continuarmos muito mais a ouvir falar das alterações climáticas, são ainda mais mediáticas, não é? E passam mais na comunicação social, mas ambos têm impactos sérios e duradouros na saúde humana e no nosso bem-estar, e portanto é fundamental o nosso envolvimento. Termino aqui com 3 frases inspiradoras que eu acho que mostram muito. Primeiro que uma frase da Jane Goodall, pessoas que no fundo estão relacionadas com a biodiversidade, que de facto mostra como um grande perigo para o nosso futuro é a apatia, ou seja, nós devemos tentar nos envolver e fazer alguma coisa em prol do ambiente, e neste caso da biodiversidade, que não seja apenas aquilo que somos obrigados, mas porque acreditamos que de facto é algo fundamental para no fundo, para as gerações que se vão seguir, que de facto as pessoas quando estão muito comprometidas com estas coisas, acabam por conseguir mudar o mundo, e eu acho que isto também é uma frase muito importante, porque mesmo que sejam poucos que estejam muito motivados, acabamos por conseguir fazer alguma coisa, e que de facto nós não conhecemos, só protegemos e só apoiamos aquilo que conhecemos, e portanto é importante que haja este conhecimento, esta ida para o terreno e esta vontade de saber aquilo que temos no nosso município, no nosso território, em Portugal. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Penso que foi uma introdução excelente e desafiadora também. Se calhar podíamos aqui abrir um pequeno espaço, ou também no fim, mas se quiserem fazer já alguma questão, alguma intervenção, antes de passarmos à próxima oradora, podem assinalar levantando a mão e abrir o microfone. Acho que não há questões. Eu vou deixar uma questão, mas se calhar vou dar a primeira palavra à Cecília e depois falamos no fim, que tem a ver com a década do restauro, não é? E a minha questão é, achas que esta década nos vai conseguir fazer recuar e como? E como é que cada um pode implementar no seu dia-a-dia, para além dos grandes projetos, este conceito de restaurar, não é? Porque já vimos que a degradação foi imensa e agora temos é que proteger restaurante também. Mas vou deixar a pergunta no ar, eu vou passar aqui a palavra então à Cecília, que está aqui também connosco para a sessão de hoje. A Cecília Delgado também é júri Eco 21
e predispôs-se, e agradecemos desde já, a vir-nos falar sobre agricultura e sobre a perspectiva da sustentabilidade na agricultura no mundo rural. Ela é urbanista e investigadora pós-doutorada em políticas públicas, na articulação entre ordenamento territorial, sistemas alimentares urbanos e desenvolvimento local, investigadora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Nova, e também no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Nova. No âmbito da sua investigação, tem vindo a construir uma revisão crítica das políticas alimentares urbanas internacionais e ainda a nível nacional colaborado com governos locais e organizações sem fins lucrativos, como é o caso da nossa. As suas publicações podem ser consultadas e é cofundadora da plataforma Alimentar Cidades Sustentáveis e em 2020 coordenou o e-book Alimentar Boas Práticas na Produção ao Consumo Sustentável, que reúne várias iniciativas, cerca de 46, ilustram a diversidade da cadeia alimentar em Portugal. Cília, feitas as apresentações, passava então a palavra. Obrigada, Margarida. Vou começar a partilhar a tela. Não sei se já me veem. Veem a minha tela? Estamos a ver, sim, sim. Ok, pronto. Sim, ainda não está não está em play. projetado. Exato. Ok. Agora perfeito. Pronto. Então, eu vou começar a apresentação. A minha apresentação pretende ser fundamentalmente uma inspiração para os municípios desenvolverem iniciativas no âmbito da agricultura, nomeadamente da agricultura urbana e dos sistemas alimentares urbanos. Se calhar era importante também aqui balizar que, embora eu seja júri do indicador de agricultura e sustentabilidade, eu só vou-me aqui focar em 2 indicadores, nomeadamente as hortas urbanas, em 2 subcritérios, nomeadamente as hortas urbanas e as ações no âmbito da sustentabilidade. E pronto, e vou começar a minha apresentação esperando que seja útil e que vos inspire. Eu ia explicar um bocadinho, não sei se conseguem perceber esta imagem que eu estou aqui, que vos aparece no ecrã à direita, Grow More Food, Dig for Victory, e era um dos cartazes usados durante a Segunda Guerra Mundial para estimular as pessoas, nomeadamente na cidade de Londres, para desenvolverem hortas urbanas para produzirem os seus próprios alimentos. Portanto, esta temática das hortas urbanas é uma temática muito longa que em Portugal aparece relativamente mais tarde, após o 25 de Abril, porque obviamente antes nós éramos um país extremamente rural e com a entrada na União Europeia há novamente um abandono destas questões da ruralidade e por isso, como vocês irão, como eu também irei demonstrar, toda esta temática das hortas urbanas é relativamente recente, tem 20 anos em Portugal. Embora obviamente lá fora tenha mais do que um século de existência. Então eu ia começar por falar, quando nós falamos de hortas urbanas há aqui uma certa confusão, porque obviamente hortas urbanas não é a mesma coisa que a agricultura rural, e há uma definição que nós usamos muito na academia, e como vocês veem esta definição já é de 2000 e ela nasce no Canadá. A agricultura urbana é uma indústria entre parênteses, localizada dentro do espaço urbano ou à margem do periurbano de uma cidade ou zona metropolitana que produz, processa e distribui uma diversidade de alimentos e não alimentos, reutilizando ou usando recursos humanos e materiais, produtos e serviços que existem nas áreas urbanas, que por sua vez fornecem esses recursos humanos e materiais, produtos e serviços em larga medida para a área urbana. Então estamos aqui a falar de uma circularidade dos recursos, nomeadamente recursos humanos e recursos materiais, estamos a falar dentro das áreas urbanas, periurbanas e que fortalecem as ligações urbano-rurais e estamos a falar também de algo muito mais, que vai muito mais para além das hortas urbanas como nós estamos habituadas a vê-las como um espaço de autoconsumo, mas aí a isto voltarei. Portanto, este esquema eu quero vos mostrar que o sistema alimentar inclui também as hortas urbanas,
que está aqui dentro do quadradinho que eu identifiquei como produção, e pensamos muito em produção, hortas urbanas, mas hortas urbanas é lazer. Obviamente que é isso que nós queremos para já neste subindicador, mas um dia esperamos que podemos expandir as outras áreas. Portanto, nós queremos saber o que é que os municípios têm em termos de desenvolvimento de projetos de hortas urbanas, mas não só. E esse não só expande-se para o descritor das ações, que faz parte também do vosso processo de candidatura, e que pode incluir, nomeadamente, questões como os circuitos curtos agroalimentares, a ligação entre o rural, urbano e periurbano, o processamento, a distribuição alimentar, o consumo, nomeadamente nos refeitórios escolares, cantinas sociais, consumidores individuais, etc., no fortalecimento da ligação entre a produção local e o consumo das cantinas, mas também projetos no âmbito da redução do desperdício ou outros, seja da capacitação, formação, marketing, financiamento, etc. Este esquema, muito resumidamente, eu queria aqui entrar com outras das questões, que é a dimensão social, que muitas das vezes está associada, e bem, às hortas urbanas, mas também a agricultura urbana está associada também a uma dimensão económica e a uma dimensão ecológica e ambiental que não é de sumenos importância. Portanto, na verdade, nós não podemos falar de hortas, de agricultura urbana e de sistemas alimentares sem interceptarmos todas estas áreas que também se cruzam, obviamente, com as questões da diversidade que a colega acabou de abordar. Este é um levantamento que eu fiz em 2017, tendo entrevistado um número limitado, mas representativo, de pessoas que na altura trabalhavam no âmbito da agricultura urbana, e que vos mostra já na altura a quantidade de projetos que estavam a acontecer e que eram identificados como agricultura urbana, nomeadamente as hortas. E eu queria só aqui chamar a atenção para o primeiro projeto que aparece em Portugal, de hortas urbanas, que é desenvolvido pela LIPOR na área metropolitana do Porto, mas também as hortas do Funchal, cujo projeto foi iniciado em 2005, ou o programa PROVE, que muitos dos municípios também apoiam, nomeadamente na disponibilização de espaço para a venda de cabazes, que começa em Portugal em 2006. Obviamente que o número de iniciativas tem vindo a aumentar e é isso que se espera. Agora queria um bocadinho inspirar-vos e deixar-vos aqui algumas ideias e mostrar-vos algumas imagens do que é que está a acontecer pelo mundo fora. Eu ia começar por Portugal, pelas hortas urbanas do Funchal, que como já referi, é um projeto que começou em 2005, que, salvo erro, neste momento já ultrapassou mais do que os 900 lotes, e que tem umas dimensões extremamente representativas no Funchal. No caso do Funchal, a terra não é apenas terra pública, o que é a mais habitual, mas o próprio município arrenda terra para disponibilizar hortas urbanas aos cidadãos. Esta é a horta do Hospital Conde Ferreira, no Porto, a horta da Câmara Municipal de Almada, as hortas de São João. Mas vamos para fora, um bocadinho para fora de Portugal, e aqui mostro-vos Viena, e não é despropositado aqui mostrar uma mesa, porque obviamente as hortas urbanas também têm esta função de aumentar a coesão social. Esta imagem eu acho interessante para vos mostrar que nem sempre esta questão da água, dos recursos, etc., e aqui é uma horta urbana em Viena em que eles têm um furo, e portanto as pessoas vão buscar água diretamente ao furo, para que isto possa servir de inspiração para outros municípios e como potencial recurso de utilização de água e também de poupança de água, que é uma problemática extremamente relevante neste momento. Um espaço também de envolvimento das pessoas, mas outras formas, como a cidade pode incluir a área verde nem sempre produtiva, por exemplo, num edifício em Viena, Áustria. Aqui o exemplo da cidade de Paris, que resolveu concessionar áreas de estações ferroviárias que não estão ativas. Neste caso específico é um café que tem também produção de alimentos, vocês veem ao fim as zonas verdes, mas também com galinhas, etc. Outra vista.
outra vista, portanto é um espaço de socialização, também um espaço de produção, nomeadamente um espaço de produção de mel. O mel de Paris é bastante conhecido e premiado. Sempre esta questão da biodiversidade e por isso a inclusão de abelhas, polinizadores, etc. na cidade. Isto é um espaço que fica ao lado da Câmara de Paris e é no fundo um stand de demonstração da biodiversidade e de uma cidade que se quer produtiva. Paris tem 100 hectares de áreas verdes, sendo que 30 hectares são zonas produtivas, e vocês aqui veem as abelhas, produção de mel, mas veem também a produção de vinho. A reutilização de espaços para áreas produtivas, mas também para áreas de socialização, com cafés, com áreas de formação, com áreas de inovação no âmbito da agricultura urbana. Isto era um antigo hospital. Isto aqui é seleção de sementes, a inclusão de pessoas refugiadas através da formação no âmbito da alimentação, e isto é um exemplo de uma das ações que os municípios podem desenvolver. A permacultura, isto aqui, a hidroponia e a aquaponia, portanto a experimentação. Este também é um exemplo muito interessante. Na cidade de Paris é obrigatório as hortas urbanas disponibilizarem 2 dias por semana, sendo que um dia tem que ser ao fim de semana, com hortas abertas. Isto significa que qualquer pessoa pode entrar nesse espaço e habitualmente há visitas guiadas a esse espaço. Por exemplo, neste aqui estavam a provar flores. Há uma descrição das espécies, etc. A disponibilização do espaço para ver como é que estas coisas se processam a nível de sementeira, a nível de compostagem. Um outro espaço dentro de um parque urbano, que é plantado por voluntários e que ao fim de semana tem um ponto de venda. Esta questão da venda é relevante. Nós em Portugal não associamos as hortas urbanas à venda, mas não há qualquer impedimento para que isso aconteça. Então, haver um espaço de convívio, mas também um espaço produtivo, um espaço de venda dentro de um parque urbano. Outro exemplo, o aeroporto da Zona de Leste, que foi desativado em Berlim e que agora é utilizado, para nós possivelmente é um bocadinho exótico, mas isto são hortas urbanas num antigo aeroporto, que é também um espaço de veraneio, um espaço de lazer, um espaço de encontro de jovens, como a imagem Singapura, e aqui estamos a falar de quintas urbanas e quintas pedagógicas, que alguns municípios em Portugal também têm, e algumas freguesias, ou por exemplo no Peru, onde se fazem nomeadamente concursos da melhor horta urbana. E, inclusivamente, com diferentes perfis, a melhor horta urbana comunitária, a melhor horta urbana individual e a melhor horta urbana empresarial. Fica também o desafio aos municípios. Isto aqui é o resultado de um concurso, as pessoas, ou Toronto, com espaços verdes de veraneio, mas também de vendas, novamente esta questão da ligação entre o urbano e o rural, também com pequenos espaços de cultivo, que são também espaços de interação e de apoio à coesão social, onde se encontram pessoas de diferentes culturas, sejam elas asiáticas, sejam pessoas muçulmanas, etc. Portanto, é um espaço que ajuda à miscigenação cultural e ajuda à construção pacífica da globalização. Pronto. Passado isto, eu ia apresentar algumas declarações e agendas mundiais que são relevantes no âmbito da temática da agricultura urbana e dos sistemas alimentares urbanos, e ia-me debruçar sobre 2. O Pacto da Política Alimentar Urbana de Milão, que foi assinado por várias cidades em Portugal, e a Declaração de Glasgow 2020, que também foi assinado por 4 cidades e uma região em Portugal. Mas há outras declarações relevantes, nomeadamente a Declaração C40, que também foi assinada por cidades portuguesas. O Pacto de Milão. O Pacto de Milão é um acordo internacional de governos locais que
foi assinado por alguns municípios, 26 cidades e 3 comunidades intermunicipais portuguesas, através de um acordo com a OICOS. Neste momento, formalmente, se forem consultar o site do Pacto de Milão, apenas 2 cidades constam do pacto, que já foi assinado por 225 cidades a nível mundial. As cidades portuguesas que constam é Funchal e Torres Vedras. No entanto, em 2017 houve uma tentativa de introdução do Pacto de Milão pela OICOS em Portugal, e apresento-vos aqui a lista. Gostava que que vissem se os vossos municípios estão ou não representados. Portanto, isto tudo para dizer que houve, obviamente, alterações políticas e, possivelmente, muitas das pessoas que assinaram, seja vereadores, sejam autarcas, assinaram, e não sei se ainda está na mesa, mas realmente há aqui um conjunto bastante representativo de cidades portuguesas que assinaram, e o desafio é o que é que estamos a fazer para honrar o Tratado e o Pacto de Milão. O Pacto de Milão está baseado em seis grandes chapéus, 6 dimensões. A primeira dimensão é a governança alimentar, a segunda, a dieta sustentável e nutrição, a terceira, equidade económica e social, a quarta, produção alimentar, a quinta, abastecimento e distribuição alimentar, e a sexta, desperdício. No fundo, quando as autarquias assinam este compromisso, elas comprometem-se a desenvolver sistemas alimentares inclusivos, resilientes, seguros, etc., marcados pela diversidade, encorajam a coordenação interdepartamental e intersectorial extremamente relevante na área da alimentação e agricultura, a trabalhar a coerência entre as políticas e os programas alimentares municipais, regionais e nacionais, envolver todos os setores do sistema alimentar e atores na formulação, implementação e avaliação das políticas, etc. Eu queria deixar-vos aqui com uma série de indicadores que estão subjacentes ao Pacto de Milão, nomeadamente as questões da governança, que em Portugal são uma questão extremamente difícil de ultrapassar, e por isso há poucas cidades em Portugal, poucos municípios que tenham estratégias alimentares, embora haja algumas que tenham um figurino de estratégias, nomeadamente Cascais, através das terras de Cascais, Mértola, Monte Moro Novo. São estratégias eventualmente com alguns pontos ainda a melhorar, mas obviamente são exemplos de que esta temática começa a dar passos frutíferos em Portugal. Relativamente à temática da dieta sustentável e nutrição, queria salientar alguns indicadores, como por exemplo o número de iniciativas lideradas ou suportadas pelo município no âmbito da promoção das dietas saudáveis, a presença de programas ou políticas que promovam o abastecimento de alimentos diversos e nutritivos nos equipamentos públicos, nomeadamente as cantinas escolares. No âmbito da equidade económica e social, queria salientar a percentagem da população apoiada por programas de assistência alimentar ou o número de iniciativas comunitárias no âmbito da agricultura e alimentação ativas no município. Queria sublinhar que tudo isto são ações que podem ser incluídas neste indicador. No âmbito da produção alimentar, queria salientar o indicador referente ao número de cidadãos no município com acesso a uma horta urbana, e este indicador está a ser avaliado no âmbito do programa ECO 21, mas também a área existente ou potencial de terrenos agrícolas no município, a proporção de terra agrícola no município com produção sustentável, a proporção de produtores locais que vendem os seus produtos nas feiras e mercados do município. No âmbito do abastecimento e distribuição alimentar, saliento a existência de programas que visem a redução da emissão de CO2 ao longo da cadeia alimentar no município, e estes programas podem ser muito diversos, mas podem incluir nomeadamente programas de incentivo à produção local ou programas de incentivo ao abastecimento das cantinas escolares por alimentos locais, mas também a proporção de gasto em compras públicas provenientes da cadeia alimentar local, um exemplo que eu já tinha referido. No âmbito do desperdício alimentar, o volume total de desperdício alimentar ao longo da cadeia.
medido, monitorizado, etc. Bom, queria por fim referir a Declaração de Glasgow, que foi assinada por 4 cidades em Portugal, por Torres Vedras, Maia, Mértola e Montemoro Novo, e por uma região acima da região de Coimbra. A Declaração de Glasgow é uma declaração que foi iniciada, tornada pública em novembro de 2020 e foi apresentada na COP26 o ano passado. No fundo é a primeira vez que há uma declaração que faz a ligação direta entre a alimentação e o clima. Como alguns de vocês terão a percepção, o clima é extremamente, as alterações climáticas também que foram referidas pela colega anterior, é extremamente relevante esta relação entre o clima e a alimentação, e é também um ponto de entrada bastante relevante para trabalhar a alimentação. Queria só sublinhar que muitos dos municípios em Portugal têm, no âmbito das suas medidas de mitigação e adaptação climáticas, medidas que estão diretamente relacionadas com as questões da alimentação e que também estas deviam ser sublinhadas como potenciais ações neste âmbito. Portanto, esta declaração é um compromisso por parte dos municípios e das regiões para lutar contra as alterações climáticas através da facilitação, construção e transformação sustentável dos sistemas alimentares, e pressupõe um conjunto de medidas, nomeadamente estratégias alimentares integradas, uma abordagem colaborativa, a monitorização e avaliação das metas de redução das emissões de gases estufas e sempre sublinhar esta oportunidade de cooperação e partilha de boas práticas entre os governos locais. Eu queria vos convidar a consultar a Declaração de Glasgow, que foi traduzida por nós para português. Na Declaração de Glasgow há um separador de recursos onde podem ler pequenas brochuras que apresentam case studies de cidades que assinaram a Declaração de Glasgow. A nível mundial, mais de 100 cidades já assinaram esta declaração, e onde estão também presentes uma brochura que apresenta a experiência das cidades de Montemoro Novo e Mértola. Por fim, queria-vos deixar o convite para consultarem ou eventualmente aderirem à Rede Nacional Alimentar Cidades Sustentáveis, que neste momento é constituída por mais de 450 membros. É uma rede completamente aberta a todos e todas, dos atores e setores do sistema alimentar. A adesão é voluntária. Tem também um centro, isto é uma imagem do que é, portanto é um Google Group que partilha informação relevante no âmbito dos sistemas alimentares. Tem uma série de atividades que são desenvolvidas de forma permanente numa base mensal, nomeadamente eventos no âmbito de apresentações do circuito de cursos ou de boas práticas de governança e políticas públicas em Portugal. E, além disso, tem um centro de recursos de consulta completamente aberto a todos, com vários documentos que são partilhados de forma voluntária pelos membros e que representam e que complementam a informação sobre uma diversidade enorme de áreas do sistema alimentar, nomeadamente a agricultura urbana, onde há alguns exemplos de hortas urbanas em Portugal. Por fim, uma breve apresentação do subindicador 20F, hortas urbanas. Este subindicador foi pela primeira vez incorporado ano passado e teve uma adesão bastante significativa. Pela primeira vez este ano vai ser pontuado. Há no documento de apoio uma descrição daquilo que se entende por hortas urbanas. Portanto, entende-se por hortas urbanas um espaço composto por um conjunto de lotes utilizados para a produção de alimentos e não alimentos como flores, ou composto para efeitos de consumo próprio do hortelão, partilha e doações. Tem habitualmente uma função social de lazer ou de mitigação da pobreza. Obviamente que estes conceitos podem ser muito mais abertos, e é isso que se espera que aconteça a longo prazo em Portugal.
espaços que podem ser geridos pelo município ou integrar cooperação, processos de cooperação com outras entidades, e as parcerias são obviamente bastante valorizadas, mas também, como por exemplo, parcerias com agrupamentos escolares, organizações locais, grupos de organização da sociedade civil, etc. Este indicador, eu não sei se refira, este indicador apresenta aqui alguma, e se calhar depois pedi à Margarida para explicar isso, mas e para dizer o que é que vai ser disponibilizado aos municípios para se perceber bem o que é um município urbano, um município rural. Isto é um documento do INE que julgo que vai ser disponibilizado a todos os municípios, onde é apresentada a população residente urbana. Na verdade, há uma porcentagem bastante elevada de municípios em Portugal onde a população é predominantemente urbana. Obviamente é focado nessa população predominantemente urbana, que nos baseamos no pedido relativamente ao subindicador hortas urbanas. Depois, também o conceito de ações e iniciativas, que vem explanado no documento. Estas ações devem referir-se a ações desenvolvidas de 2019 a 2021. São apresentados vários exemplos de ações, nomeadamente relacionadas com o desperdício alimentar, a promoção de hábitos alimentares saudáveis, etc. E a título de exemplo eu sugeria a consulta do Pacto de Milão e do marco de monitorização das iniciativas do Pacto de Milão, onde vocês podem ver vários exemplos de ações que podem integrar as ações que o município pode e deve desenvolver no âmbito da sustentabilidade alimentar. Relativamente aos objetivos, é-vos pedido que apresentem com clareza quais são os objetivos da ação, ou seja, o que se pretende alcançar com a referida ação. Por exemplo, se é melhorar a qualidade da alimentação nos refeitórios escolares, aumentar o consumo de produtos locais na restauração pública, aumentar o número de produtores locais com acesso a um ponto de venda no mercado local. Quais são os impactos? E entende-se por impacto os resultados esperados no âmbito da ação. Esses impactos devem corresponder a metas e estabelecer um intervalo de tempo para a sua concretização. Por exemplo, aumentar em 10% a superfície agrícola em produção biológica até 2025. Mas outro exemplo pode ser aumentar o consumo de produtos locais nas cantinas do ponto existente, 0 ou qualquer outra coisa, para X. Portanto, este é um objetivo que vai ser medido com o impacto daquilo que foi alcançado no período de tempo a que diz respeito à ação. A avaliação e os indicadores devem fornecer informação mensurável que permita avaliar se os objetivos e as metas da ação foram realizadas. Por exemplo, em relação ao objetivo de melhorar a qualidade da alimentação nos refeitórios escolares, importa perceber o número de crianças que aderiram à nova emenda. Portanto, sabemos que no ponto 0 o refeitório tinha, por exemplo, 30 crianças, depois da alteração da emenda escolar houve um improvement de X crianças que aderiram à cantina, aderiram à nova emenda, e é preciso quantificar. Isto é extremamente importante para percebermos se estamos a ir no caminho certo na implementação da ação e também para provar politicamente que essa ação é meritória de continuidade. E penso que é tudo. Portanto, relativamente às hortas urbanas, é-vos pedido que comprovem qual é o número de cidadãos no município com acesso a uma horta urbana, promovida pelo município ou pelos parceiros. É também pedido a proporção de cidadãos do município com acesso a uma horta urbana face ao número de habitantes nas freguesias, para podermos quantificar. O número de hortelãos por tipologia de hortas, um exemplo para as hortas escolares, as hortas abertas a todos os municípios, ou as hortas para organizações específicas. É preciso também especificar como se quantificou o número de hortelãos por tipologia, isto porque muitas das vezes uma coisa é a pessoa que
que tem o contrato de uso do lote, outra coisa é as pessoas que são impactadas. Nós sabemos que muitas das vezes há um hortelão, mas a família do hortelão é impactada, e, portanto essa diferença é impactada no sentido em que consome mais produtos hortícolas, frescas, etc. Essa diferença pode ser esclarecida ao preencher este indicador. E vou passar. Por fim, no número de ações, é pedido a que se identifique uma ou duas ações que o município esteja envolvido na ótica da gestão. Já foram referidos vários tipos de ações que caem dentro deste indicador. Portanto, o que vocês têm que apresentar é a designação da ação, a data de início da ação e a data de fim, explicar quem promove a ação ou a iniciativa, e aqui as parcerias estão bem-vindas. Perceber também, explicar se a ação integra uma estratégia ou programa municipal. Por exemplo, uma estratégia de desperdício alimentar pode estar dentro de uma estratégia alimentar ou pode ser uma ação individual, e é isso que nós queremos perceber. Por exemplo, uma ação de dinamização de um banco de terras pode estar dentro de uma iniciativa pontual ou isolada do município, ou pode estar integrada dentro das medidas de adaptação às alterações climáticas. É isso que nós queremos perceber, se se trata de uma ação ou iniciativa isolada, ou se ela está dentro de um grande chapéu que entregue uma estratégia de adaptação climática, uma estratégia no âmbito da sustentabilidade do sistema alimentar ou outra. Demonstração do caráter sustentável, destacando os aspectos inovadores, e como o aspecto inovador, por exemplo, referir que foi feito um diagnóstico do município e percebeu-se que havia uma lacuna e pretende-se inovar relativamente a essa lacuna, por exemplo, a falta de jovens agricultores no município que permitissem manter a atividade a longo tempo. Depois é pedido que clarifiquem quais são os objetivos da ação, sejam bastante precisos relativamente aos objetivos da ação, porque eles vão condicionar os instrumentos de avaliação dessa ação. É suposto que os instrumentos de avaliação e os indicadores de avaliação sejam coerentes com os objetivos da ação. Por exemplo, se eu pretendo melhorar ou aumentar o número de crianças nas escolas que têm acesso a uma alimentação sustentável e local, um dos indicadores de avaliação é, obviamente, o número de crianças que comem nos refeitórios escolares. Outra é a percentagem de alimentos de produção local que são utilizados nos menus das refeições escolares. E depois queremos saber, obviamente, os resultados da avaliação, mensuráveis e quantificáveis. Qual foi o volume de produtos locais que foram utilizados nos refeitórios escolares, qual foi a quantidade de crianças que teve acesso a essas refeições, ou no âmbito do desperdício, qual foi a redução de desperdício que houve do ponto zero até ao ponto onde a ação se encontra. E pronto, e um último desafio que foi também lançado no âmbito da Segunda Guerra Mundial, fazer um concurso do melhor horta urbana no seu município. Obrigada. E fico disponível para esclarecimentos. Obrigada, Cecília. Acho que foi bastante esclarecedor. Teríamos então agora um espaço de esclarecimentos ou de outro tipo de questões ou de dúvidas que tenham. Eu se calhar retomava um pouco ainda o tema da biodiversidade. A Cecília agora explicou muito bem a questão dos indicadores. Nós, este ano, o indicador da biodiversidade foi revalorizado, está mais valorizado do que habitualmente, e portanto, um dos novos aspectos tem a ver com a planificação de ações no âmbito da década. Não sei, Patrícia, se seria possível falarmos um pouco sobre esse tema, dado que é um descritor novo, um subindicador novo, e ao contrário de todos os outros, é um subindicador para o futuro, não é? Para ver o que é que poderá ainda vir a ser feito ou o que é que os municípios
já poderão estar a planear, ou já planearam? Não sei se queres dar algumas ideias nesse sentido. Bom, sim, eu acho que, é assim, eu acabei por optar por fazer a apresentação muito genérica, não é? E falar um bocadinho de várias coisas que são possíveis, e algumas delas, por exemplo, cruzam com muitas das coisas que a própria Cecília também falou, não é? Por exemplo, a questão dos polinizadores, ou seja, a importância que os polinizadores assumem a vários níveis, e eu lembro-me sempre dos polinizadores porque eu acho que é sempre uma questão que às vezes é difícil ser abordada pelos municípios, porque e por isso é que eu acho que a parte educativa também é tão importante, e a componente de educar os municípios, não é? Porque eu vejo pela nossa zona, não é? Por exemplo, se as plantas não são cortadas logo, as pessoas começam a dizer que a Câmara não está a fazer o seu trabalho, quando de facto, e por isso é que é tão importante educar as pessoas para que saibam a importância de facto manter, por exemplo, a vegetação por algum tempo, enquanto ainda não é necessário cortar, para promover precisamente a questão dos polinizadores. Mas falei também, por exemplo, da questão dos rios e da importância de tentar ao máximo que hajam troços e zonas dos rios o mais, no fundo, naturais possíveis, não é? Para permitir precisamente as migrações dos animais, dos peixes, neste caso, as posturas dos peixes. Portanto, de facto, há muitas ações concretas que acabam por contribuir para que a biodiversidade possa vir a recuperar, muitas das espécies possam vir a recuperar. As questões ligadas, por exemplo, no fundo, à florestação intensiva, não é? E, no fundo, a utilização de espécies autóctones em detrimento de espécies exóticas. Portanto, no fundo, são tudo muitas pequenas ações, que às vezes algumas são pequenas, outras já são bastante maiores, mas que os municípios podem fazer para contribuir de facto para essa promoção e para essa requalificação da biodiversidade na próxima década, não é? Portanto, Claro. coisas concretas. Claro. Temos aqui uma questão, vamos aproveitar, Ana Vieira, que se quiser ligar o microfone, colocar. Boa tarde a todos. Eu sou da escola José Cardoso Pires, em Loures, e estamos com um problema a nível de uma nascente que estava canalizada precisamente para uma paisagem de retenção de água que nós utilizávamos para rega, naturalmente, e que atualmente foi desviada porque a nascente não está efetivamente na escola, está no exterior da escola, num terreno de privado, de um privado que está efetivamente a lotear o terreno para habitações. Nós já contatámos a Câmara, o município, portanto, para tentar, enfim, conversar com o proprietário a fim de essa nascente começar de novo a ser canalizada para o nosso tanque, para a nossa paisagem de retenção de água que temos lá, só que temos tido algumas dificuldades porque efetivamente, digamos, há muitos departamentos e estes departamentos canalizam-nos ou para as zonas verdes ou para... Agora, o último que eu tive que contatar foi exatamente o departamento ligado à educação. Pronto. E inicialmente contatei precisamente com o das zonas verdes, já contatei com outros departamentos, mas agora não tenho aqui a lista toda, mas o último que me indicaram foi exatamente o Departamento de Educação. Estou à espera de uma resposta. Mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil resolvermos esse assunto. E realmente a escola tem um jardim enorme. Nós tratamos efetivamente do jardim e da horta que temos, a horta pedagógica que temos e que funciona em ligação com Ana, o nosso eu pedi alguma síntese porque temos que avançar. Pronto, alguma e era questão concreta? só para dizer que, de facto, não é fácil o nosso papel, não é? Também, porque, efetivamente, o município tem de educar os municípios, mas os municípios muitas vezes também têm de educar o município, não é? Porque, efetivamente, nem sempre os nossos desafios acabam por ser respondidos.
e sentimos-nos um pouco impotentes no meio de tudo isso. Muito bem. Agora, Registramos aqui. gostaria que me dessem alguma orientação maior no sentido de conseguirmos resolver este problema. Pronto, não sei se queres comentar alguma coisa, Patrícia. Bom, sim, às vezes nem sempre conseguimos chegar à pessoa certa e à pessoa e às vezes há muitas pessoas certas e, portanto, mesmo dentro dos municípios, imagino, estão aqui várias pessoas que se calhar poderiam dar exemplos, não é? Às vezes é difícil chegar a uma resolução, pode passar também por outra intervenção de outras entidades, como o ICNF ou a APA, por exemplo, em algumas situações mais concretas. Uma coisa que eu ia dizer em relação à educação, porque falei também muito nisso, dos municípios, claro que a educação é de todos, não é? Por exemplo, no caso da Ana, que está numa escola, dos seus alunos. Portanto, a verdade é que é importante que, recorrendo àquilo que nós temos disponível, não é? E ao conhecimento que vamos tendo, por exemplo, da importância da biodiversidade, que fazemos passar essa mensagem para, no fundo, para vários grupos da sociedade, no caso dos municípios, fazê-las passar pelos seus municípios, não é? Pelos vários setores dos seus municípios. Mas as escolas têm um papel essencial nisso também, claro. Obrigada, Patrícia. Eu ia aproveitar, se calhar, aqui a oportunidade e dado que a Cecília detalhou bastante depois os critérios também e os descritores do indicador, já que estamos aqui na presença também da Patrícia, talvez para relembrar que o indicador 12, portanto, foi reforçado, tem mais pontuação este ano, o indicador Conservação da Natureza, Biodiversidade e Geodiversidade, e que existe aqui um conjunto de ações, agora que estávamos a falar de exemplos, não é? Quer realizadas, algumas delas que podem estar também planeadas para o futuro, não é? E que se calhar serão os tais exemplos que estavas a dar, não? Restauro ecológico, ações de conservação da geodiversidade, projetos de combate às invasoras, planos de conservação para espécies ameaçadas, corredores ecológicos, promoção e utilização de espécies de flora autóctones nos espaços verdes, ações para promover insetos polinizadores e fauna selvagem, compra e gestão de terrenos para a conservação da natureza, viveiros de plantas autóctones ou outros. Portanto, este é o indicador. Exatamente. É o A1, não é? Queria só acrescentar em relação a isto que estavas a dizer, que no fundo muitas das coisas foram aquelas que foram sendo ditas e que de facto são no fundo ações que estão muito na continuação das políticas europeias, portanto são muito baseadas naquelas premissas, não é, que a década o permite, não é, e o sugere, portanto no fundo são ações concretas para grupos concretos de biodiversidade. Exato. Pronto, também se calhar sublinhar que nestas ações é bastante valorizado, são bastante valorizados os resultados e a avaliação da ação, não é? Para além da descrição, mas é aqui fundamentalmente, entre aqui Eu ia aproveitando que tens aí para reforçar a questão da avaliação, que é uma coisa que às vezes é muito descurada, e mesmo até às vezes os próprios resultados, mas a avaliação é muito importante, ou seja, é fundamental fazer coisas, mas sabermos que as coisas que estamos a fazer estão a surtir efeito e, portanto, a avaliação tem que ser de facto uma componente importante de qualquer projeto a qualquer nível e, claro, nos municípios também, não é? Exato. Já agora aproveito para divulgar que vamos fazer uma sessão só sobre avaliação, para quem tiver interesse nesse tópico específico. Pronto, então, depois então no A2 é que aparecem as ações previstas, né? Mas que no fundo poderão ser aquelas no futuro, não é? Portanto, vão na mesma linha, já agora podemos rever o resto. Temos aqui depois um subindicador das áreas protegidas de âmbito local ou regional, caso existam, árvores classificadas, os percursos pedestres, portanto sempre a descrição. Esta parte mantém-se mais com o que já estava, na linha do que já estava no ano anterior, não é? Exatamente. E aqui a importância da divulgação e promoção do conhecimento, não é? Que também há aqui o reforço desta intenção que está aqui também agora mais valorizado. Depois... Sim, deixa-me só, já agora que estás a pensar, só reforçar que esta questão da divulgação às vezes tem alguma confusão, as pessoas falam muito, ou seja, é um tópico diferente dos percursos pedestres, porque muitas vezes colocam também aqui nesta zona materiais que existam relacionados com os percursos e não tem que ser, não é? Portanto, no fundo, é de facto material de divulgação do conhecimento na área da conservação. Exato.
Pronto, e já agora o C, depois é o apontado, é o indicador bónus relativo às áreas classificadas. Pronto, era só aqui para complementarmos também estes aspectos. Não sei se há mais questões que queiram colocar. Estamos a ver muitas câmaras desligadas, espero que estejam ainda por aí. Deixámos no bate-papo um link para vos enviarmos depois a avaliação desta sessão e também o certificado. Agradecíamos que preenchessem. E não havendo mais questões, passava-lhe a palavra a Cília, se quiser fechar da sua parte algo que ainda queira reforçar. Bom, eventualmente estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que surja. E o que eu acho interessante é realmente esta complementariedade entre a biodiversidade e a agricultura e perceber que algumas das ações quase cabem nos dois sítios, não é? Por exemplo, os polinizadores cabem nos dois sítios. E, portanto, cada vez mais estes temas são intersectoriais e percebe-se que é muito difícil nos municípios trabalhá-los porque esta intersectorialidade entre departamentos ainda não é uma prática comum nos municípios, mas estamos aqui para conseguir e acho que... Para incentivar, pelo menos. Exatamente. Penso que a disponibilidade da Patrícia também é total em relação a isto. Fica então esse agradecimento às duas. Muito obrigada pela sessão. Se não houver mais questões, nós até tínhamos aqui criado um espaço alargado de tempo, caso houvesse perguntas, já que não surgem. Penso que temos então a sessão terminada, certo? Muito obrigada então. Obrigada a todos. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada.